Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para nossa live noturna do Petit Jornal. Vamos chegando, vamos chegando. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Salve, salve. Temos aqui hoje o nosso bate-papo número 316. 316 é o bate-papo de hoje. Bate-papo número 316. E chegou aí o Tanguy. Olha aí, Tanguy entrou. Apareceu aqui uma mensagem. Tanguy Que entrou. são horas? 11 da noite, né, Tanguy? Acabou de acabar a aula gratuita do Petit Jornal. Tá lá disponível no YouTube do Teve Petit. aula hoje? Ah, é? Teve, aula Ah, vou boa. assistir depois. Vou assistir depois. Me, Quem foi que pô, me, deu? me empolguei, rapaz. Comecei a Daniel fala de falar. Argentina, porra, enlouquece. Porque o Daniel, ele olha pra Argentina com um olhar de superioridade. Ele olha pra Argentina, pô. Não é possível que vocês estejam cometendo tais erros, né? Não é Como assim? Deve ser horrível morar num lugar como este, né? Ah, É assim que o Daniel encara a aula sobre a Argentina. ô, Tanguy, olha aí. Temos aqui já os primeiros selos. O pessoal já chegou. A Leguto comprou um selo. Temos aqui o Júnior Messi comprou também. 3 selos. Então, temos aqui a casa garantida, né, Tanguy? A crase do dia está garantida, exatamente. Bate-papo número 317. 317, seus a selos. Vamos aqui para nossa live de hoje, Tanguy. O pessoal está reclamando aí que está quase virando a noite. É isso, gente. O estudo, o conhecimento pede isso de vocês. Olha aí. Ariel comprou também 3 selos. Muito obrigado. Ariel FN. Olha aí, pessoal. Daniel, Pessoal aí eu chegando. queria te fazer um pedido, cara, para saber se a gente Passa. podia gravar hoje Ah, o bate-papo 317 e o ah. 318. Você acha que. Por quê? Tá muito grande a tua É pauta, é isso? porque Aí eu a tô gente já precisando. aproveita. Tem pauta para 2 episódios aqui, cara, com tranquilidade, assim, com Tem mesmo, facilidade. cara. Tem mesmo. Tem muita coisa. Tem uma, duas, três, quatro, 8, 12 pautas. Muita coisa. Muita coisa Tá. mesmo. Viviane comprou selo, Viviane Ribeiro. E Edu LG72 também. Muito obrigado, gente. Pessoal comprando selos aí para apoiar o Petit JP Jornal. Freitas comprou também, ó. JP Freitas, muito obrigado. Olha aí. Rapaz, o pessoal do Petit Fundão, vou te contar, hein, cara. O O pessoal pessoal do apoiou a Petit gente lá na Fundão live. tava lá Na na live no live. YouTube, é. O CEO, Lazário Souza, um cara que maneja todo mundo ali. Tem todo mundo na palma da mão, Daniel. É Lazário mesmo. Souza, tá todo mundo aqui, ó. Juntou o dinheiro ali, falou assim: não vou dar. E ameaçou pegar a família, não sei o quê. Todo mundo deu o dinheirinho lá. Coisa Cara, boa, botaram hein? para mais de R$ 150 lá pra gente, cara, de superchat. Pô, Ficamos muito muito legal. agradecidos. Muito legal. Felipe Dias, 38, comprou 2 selos e uma vez mais o agradecimento ao Petit Fundão, tá aqui. Que coisa legal, cara. Que coisa bacana. Aí, ó, teve vaquinha do projeto. Isso aí. Obrigado, gente. É... Tarará. Beleza. Daniel, hoje a gente não pode enrolar muito, não, porque tá tarde, cara. Tem gente que dorme cedo por aí. Não sei se você sabe, tem uma galera que dorme Cara, cedo aí. tô frenético, cara. Saí da aula gratuita lá no YouTube, rapaz. Tô aqui, tô a ponto de correr uma maratona. Porque aquilo deixa a gente energizado, falando de Deixa. Argentina. Coisa louca, rapaz. É verdade. É Ó, verdade. comprar selos parece que aperta um coraçãozinho. O pessoal tá perguntando aqui. Tem um coraçãozinho aí, acho que é na parte de baixo. Se aperta e aí aparece a opção para comprar selos. O pessoal que está assistindo a gente no YouTube tem lá um coraçãozinho também. Você Valeu. clica e aí faz a sua contribuição monetária para o Petit Jornal. Vamos lá, Tanguy, vamos nessa então? Vambora, Daniel. Vamos começar. Foi aqui, tá gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 317. São exatamente 23 horas e 4 minutos da terça-feira, 19 de julho. Uma vez mais, cá estamos, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas, uma pauta bastante recheada de acontecimentos. E vamos ter muito trabalho aqui no nosso podcast de hoje, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Hoje começando mais tarde, né? Então, o pessoal que está assistindo a gente na live no Instagram aqui, a gente está começando hoje, como o Daniel falou, às 11 e pouquinho da noite, porque agora há pouquinho a gente deu a aula gratuita do mês, né? Então, a gente tem basicamente uma vez por mês
uma aula gratuita, dessa vez foi sobre a Argentina. Então, se você não assistiu, assiste lá, está no canal do Petit Jornal no YouTube, está linkado na descrição desse episódio. Entra lá, assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar. Foi uma aula empolgante, né, Daniel? Porque a gente fala sobre um país que, porra, a gente consegue falar assim, não estamos tão ruim assim não, viu? Estamos aí, estamos na briga, né? Porque tem sempre a Argentina que dá aquele conforto pra gente, né? Mas hoje, Daniel, a gente volta aqui para falar sobre os acontecimentos das últimas 24 horas. E eu já queria falar, Daniel, vou passar um tema na frente da pauta aqui. Na pauta que eu te mandei não estava indo, porque saiu a notícia, tem mais ou menos uma hora e pouquinho. A Raquel Krahenbuhl, nossa colega de Globo News, fica aqui os parabéns para ela, conseguiu ser a primeira latino-americana a entrevistar Volodymyr Zelensky. Né? Inclusive falou sobre isso. Estava feliz porque foi a primeira vez que ele falou para algum veículo demais. Da América Latina, exatamente. Então fica aí toda a admiração ao trabalho da Raquel, né, que é a correspondente da Globo News em Washington, né? Então costuma cobrir a política americana. E ela perguntou para ele exatamente sobre a conversa telefônica que os dois tiveram, né? O Zelensky e o Bolsonaro tiveram ontem, no dia 18 de julho. Lembrando, a gente está gravando essa live aqui na última hora, no dia 19 de julho. Então, no dia 18, eu já tinha antecipado, né, que era uma conversa que estava marcada. Fiquei até curioso, porque não saiu em lugar nenhum o teor da conversa e tal, mas eles finalmente tiveram essa conversa. E a Raquel Krahenbuhl teve a possibilidade, a oportunidade de perguntar para ele, né, para o Zelensky, como é que foi a conversa. E foi ele teceu muitas críticas ao Bolsonaro. Basicamente, ele não escondeu a insatisfação dele, falou, inclusive, fez uma comparação que a neutralidade do Brasil nesse conflito seria semelhante à neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, dentro daquele discurso que ele tem construído, né, Tanguy, que ele estaria lutando quase como os aliados lutaram contra o nazismo nos anos 40. Pois é, e aí uma coisa que, assim, segundo o Zelensky, tá? O que o Zelensky disse foi que o Bolsonaro disse para ele que o Brasil apoia a integridade territorial ucraniana, entende a dor dos ucranianos, mas, né, é neutro na guerra. Então foi uma crítica realmente muito dura do Zelensky, dizendo que isso não pode acontecer, afinal de contas, se qualquer outro Estado atacasse o Brasil, o mundo todo estaria do lado do Brasil, da mesma maneira que a Ucrânia espera, né, que o mundo todo esteja do lado da Ucrânia também. Então, isso acontece exatamente uma semana ou 10 dias depois do Bolsonaro dizer que vai comprar, isso foi pauta aqui também, foi o Daniel que trouxe, vai comprar o quanto de petróleo conseguir da Rússia, né? Quem disse isso foi o chanceler brasileiro, né? O França, Carlos França, mas falando em nome do governo brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ocupar as pautas de discussão internacional ao longo do dia de amanhã, né? Da quarta-feira, dia 20 de julho, Daniel. Tanguy, cresce a percepção e o burburinho de que a Gazprom vai efetivamente reabrir o gasoduto Nord Stream 1 ao longo dessa semana, mais especificamente na quinta-feira, mas tudo indica que não será com força total, não será na capacidade máxima. Aparentemente, ela vai destacar motivos de força maior para não utilizar a plena capacidade do gasoduto Nord Stream 1. Força maior nesse caso seria dificuldade de manutenção, problemas técnicos, etc. Mas a Europa interpreta isso como uma retaliação, né? Como uma agressão econômica da Rússia em relação ao continente europeu, ao mesmo tempo em que a Rússia continuaria garantindo receita, continuaria garantindo as vendas de gás natural em direção ao continente europeu. É interessante que a própria União Europeia destacou um dado hoje, que a interrupção do fornecimento de gás russo à União Europeia poderia ter um impacto de algo em torno de 1,5% do PIB europeu, o que é muita coisa, até 1,5%. Então, a gente deve, muito provavelmente, Tanguy, claro que até lá tudo pode mudar, mas a Rússia vai reabrir o gasoduto, mas vai reabrir mais ou menos na metade da sua capacidade. Essa é a expectativa, é o cenário mais provável no atual momento, dentro de um contexto onde países como a Alemanha já entraram nas suas reservas,
ou seja, já estão entrando ali nas reservas estratégicas acumuladas de gás natural, dentro de um contexto onde a Europa está passando por uma onda de calor inacreditável, o que aumenta bastante o consumo de energia. Lembrando que uma parte desse gás é utilizado para geração de eletricidade, é utilizado para a produção de outras fontes de energia, e nós temos que acompanhar com muita atenção, porque está cada vez mais claro que a Rússia vai reabrir, mas vai reabrir no volume que ela considera adequado dentro da atual conjuntura geopolítica. A ver, Daniel? A ver, a ver, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Estava sentindo falta do haver, eu acho que não fechava a pauta enquanto não tivesse o haver. Daniel, Vladimir Putin resolveu viajar, Daniel. Estava estressado. Viajou? Muito problema. Foi para perto? Foi para perto. Foi ali para Teherã, né? Então ele coisa cruzou. Boa. Teherã deve ser muito bonito, rapaz. Então ele foi para Teherã, foi ter uma conversa. Já tinha antecipado também que essa visita ia acontecer. Foi ter uma conversa trilateral entre ele, Vladimir Putin, o Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, e naturalmente o Ibrahim Raisi, né, o anfitrião, presidente do Irã. Esse Erdogan, eu vou te dizer uma coisa, esse rapaz é um duas caras, hein? Duas caras, totalmente duas caras. Tem uma hora que ele tá de um lado, tem uma hora que ele tá de outro, ele fica ali jogando com a galera para ver como é que ele pode extrair maiores vantagens. Agora, Tanguy, eu queria te perguntar, antes de você dar continuidade a essa pauta, isso tem a ver com a visita do Biden? Foi ali para fazer uma contraposição? O Biden visitou Israel e a Arábia Saudita, vou visitar o inimigo dos dois, é isso? É uma provocação? É uma troca de farpas? E a conversa do Biden com Israel e com a Arábia Saudita girou em torno exatamente do Irã, né? E o Putin vai exatamente para Teherã, não é? Vou conversar aqui em Istambul ou em Ankara e vai estar o Raisi, lá, o presidente do Irã, vai para a Turquia. Não. A conversa ela vai acontecer em Teherã. Assim, para absolver um pouquinho o Putin, essa conversa estava marcada já tinha um tempo, mas naturalmente a visita do Biden também já estava marcada, tinha um tempinho já, né? Então não dá para saber quando que foi marcada, qual que foi marcado antes, mas não duvido que tenha sido depois da marcação do Biden indo tanto a Israel quanto a Arábia Saudita. Então, dois rivais importantíssimos do Irã no Oriente Médio. E aí o que foi mais curioso, Daniel, é que essa conversa entre o Putin, o Erdogan e o Raisi, né, presidente do Irã, era para tratar sobre a Síria, que no caso não estava representada. Mentira, estava representado. Seria uma injustiça dizer que a Síria não estava representada. Estava representada pelo Putin, exatamente. Quem manda ali é o Putin, vamos ser sinceros, né? Vamos ficar aqui inventando que não tem. O Bashar al-Assad é um preposto, né, do Putin lá na Síria, está ali tomando conta, né? E é isso. Pois é. E aí, né, no meio dessa conversa, Daniel, teve um momento tenso, assim, uma conversa tensa, sobretudo porque a Turquia ela vem ameaçando, já não é de hoje, desde o início de junho, a gente falou sobre isso aqui também, a possibilidade de fazer mais uma intervenção no norte da Síria. Por quê? É importante lembrar que o norte da Síria faz fronteira com o sul da Turquia e você tem curdos, tanto de um lado da fronteira quanto do outro. O que a Turquia diz, também não é de hoje, é que os curdos da Síria têm ligações muito intensas com os curdos da Turquia e que, portanto, os dois se articulam para desestabilizar a Turquia. Então, o que a Turquia diz é: esses curdos são os terroristas e enquanto eles estão aí livres, leves e soltos na Síria, eles têm muita liberdade para fazer o que bem entenderem, inclusive para planejar ações contra o governo turco. Então, o que a Turquia está dizendo é: se liga aí que eu vou fazer uma intervenção aí para acabar com a festa dos curdos. Não por acaso, essa conversa foi marcada exatamente com a Rússia, que é, mais uma vez, né, quem na prática sustenta o governo do Bashar al-Assad, uma vez que a intervenção turca vai acontecer, se acontecer, em território sírio, então isso incomoda profundamente a Síria, mas principalmente a Turquia, principalmente a Rússia, e o Irã, que é um outro grande aliado do governo sírio do Bashar al-Assad. E a gente teve um momento tenso que foi, basicamente, o Irã, o anfitrião da conversa, falando para a Turquia que não faz nada não intervém não, porque senão o bicho vai pegar, a gente vai ter tensão e o Irã vai apoiar o governo do Assad, vai considerar que uma intervenção como essa, portanto, é mais uma intervenção de uma longa lista de intervenções turcas em território sírio. Tá? Então esse é um ponto importante. Outra coisa que foi tratada também, Daniel, foi a guerra da Ucrânia, naturalmente, né? Então,
se tentou avançar um pouquinho mais com aquele debate acerca da liberalização da exportação de grãos ucranianos a partir do Mar Negro. A gente falou sobre isso na semana passada, daquele encontro que a gente teve entre Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, que aconteceu, aliás, em território turco, né? Aconteceu em Istambul, aquele encontro quadrilateral. Ficou na semana passada acertado que, olha, a gente já avançou bastante, não fechou ainda, mas se avançou bastante, então foi mais uma oportunidade para dar mais alguns passos nessa conversa. Aliás, a imagem que circulou ao longo do dia de hoje, Daniel, foi o Putin esperando o Erdogan. A gente sabe que pelo protocolo diplomático, Daniel, normalmente os dois presidentes chegam juntos na sala para que não tenha aquela cena constrangedora que é de um presidente esperando o outro. E cronometrado, Daniel, o Putin ficou esperando ao longo de longuíssimos, intermináveis, infinitos 45 segundos pela chegada do Erdogan. Era visível na cara do Putin o constrangimento, um monte de gente tirando foto e tal. E ele parado, esperando pela chegada do Erdogan. Ele encontrou também, aliás, com o Ali Khamenei. Fez até a conta, Daniel. O Putin e o Ali Khamenei somam 64 anos de poder. Né? O Putin está no poder há 23 anos. É importante lembrar que o Ali Khamenei está no poder desde 1981. Ele foi presidente do Irã de 81 a 89 e desde então ele é líder supremo do país, Daniel. Tanguy, no dia de ontem nós falamos sobre uma nova rodada de sanções que está sendo pensada particularmente pela União Europeia, mas com ramificações também nos seus aliados, Estados Unidos, Canadá, Japão e etc. E um dos principais pontos dessa nova rodada de sanções aparentemente envolverá o ouro russo, ou seja, a proibição de compra de ouro russo por parte desses países sancionadores. É importante destacar que a Rússia é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Aliás, a Rússia, com o seu território gigantesco, sempre vai ser um grande produtor de quase qualquer recurso natural, porque, puxa vida, um território daquele tamanho, é claro que você vai encontrar jazidas de quase qualquer coisa. E nesse caso em particular, é interessante destacar que, na prática, o ouro russo já está mais ou menos sancionado. Quer dizer, esses países já não compram ouro russo, e, consequentemente, o impacto sobre o mercado internacional desse metal deve ser muito pequeno, caso essa sanção efetivamente ocorra. Algo não muito diferente com o que já acontece com o petróleo, ou seja, tudo bem, Estados Unidos não vai comprar ouro russo, União Europeia não vai comprar, aliás, já não está comprando na prática, mas eu posso vender ouro para os chineses, posso vender ouro para os indianos, não vão faltar compradores para o meu ouro no mercado internacional. Portanto, é uma daquelas sanções que, uma vez mais, me parece muito mais para a galera do que efetivamente com algum objetivo concreto, algum objetivo prático. Eu estou aqui sancionando a Rússia, nós continuamos tentando fazer a Rússia pagar, a Rússia está restringindo o fornecimento de gás, a Rússia está tornando a nossa vida difícil, encareceu o preço dos combustíveis, encareceu o preço dos alimentos e nós não vamos ficar parados. É uma maneira dos governos demonstrarem força, demonstrarem que estão agindo, demonstrarem que estão impondo à Rússia algum tipo de perda. Mas, na prática, não vejo maiores desdobramentos em relação ao que está sendo praticado agora, nem grandes desdobramentos em relação ao que a gente pode observar daqui para frente. Mais ou menos como acontece no caso do petróleo, a gente deve ter a Rússia aí buscando outros clientes, outros compradores, sem muita dificuldade, Tanguy. A gente chegou a falar sobre isso, Daniel, na época da cúpula do G7, né? E uma das coisas que a gente comentou é que muito dessa sanção não era nem para prejudicar a Rússia em si, mas era para evitar que os oligarcas russos transformassem as suas riquezas em ouro, tá? E levassem para, por exemplo, países onde eles estão sancionados e tivessem ali a possibilidade de fazer isso de maneira mais simples, né? Então seria uma forma de impedir esse trânsito. Mas, de qualquer maneira, acaba sendo... Na época houve muita cautela, né? Será que seria bom? Será que funciona? Será que não poderia prejudicar os próprios países que estão sancionando? Mas, aparentemente, a proposta avançou, então. Daniel, eu sei que você é um cara apaixonado por história. E é muito interessante quando a gente vê a história sendo reaberta, Daniel. E a gente teve a abertura de uma subcomissão no Parlamento do Mercosul, o chamado Parlasul, que abriu a Subcomissão de Verdade e Justiça
para rediscutir a necessidade, ou não, naturalmente se partiu dos paraguaios que estão representados ali, a necessidade de se rediscutir algum tipo de recompensa, né? Algum tipo de Reparação, né? reparação por conta da Guerra do Paraguai, ou como eles chamam, a Guerra da Tríplice Aliança, Daniel. Basicamente, o argumento dos parlamentares paraguaios que estão representados no parlamento do Mercosul é que a Guerra do Paraguai, ali na década de 60 do século XIX, ela mudou dramaticamente, definitivamente, a história do país. Ela impediu que o país crescesse economicamente, ela tirou uma parte do futuro do país. E há, portanto, por parte de parlamentares paraguaios, cálculos que chegam até mesmo a 150 bilhões de dólares em reparações que Brasil, Argentina e Uruguai deveriam pagar para o país. Lembrando que a gente está falando sobre um massacre que, de fato, foi promovido pelas tropas da Tríplice Aliança contra tropas paraguaias, né, contra civis paraguaios, inclusive, dizimando praticamente toda a população adulta masculina do país. Então, naturalmente, isso mexe, claro, com a capacidade do país ter uma importância econômica um pouquinho maior e começaram, portanto, a colocar isso em termos de valores, Daniel. Então, chega a se falar no Paraguai em 150 bilhões de dólares. É claro que me parece, Daniel, não sei qual é a impressão que você tem, que é algo que tem um caráter muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, mas, de qualquer maneira, é uma discussão que está sendo reaberta no parlamento do Mercosul, Daniel. Você coloca um valor bastante elevado, 150 bilhões de dólares, são mais de 800 bilhões de reais, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza. É algo muito representativo. Não me parece que o Paraguai tenha qualquer expectativa de receber esses 150 bilhões de dólares dos seus vizinhos, mas abre-se ali uma negociação, um caráter simbólico, quem sabe uma maior boa vontade dos vizinhos em algumas outras questões que sejam de interesse do Paraguai, ou então que você tenha algum tipo de compensação, mas no valor muito inferior, muito menor, até porque é sempre muito difícil fazer essa estimativa, ainda mais tanto tempo depois. A gente está falando de 160 anos depois, praticamente, que ocorreu esse conflito. De qualquer maneira, é um movimento importante, um movimento que chama atenção e vale a pena observar como é que isso vai cair dentro do Mercosul. Lembrando que a Venezuela está suspensa, então, na prática, o Paraguai está reclamando com os outros 3 membros do Mercosul. Quer dizer, eu faço parte de um grupo e eu acho que vocês 3 têm que me indenizar por algo que aconteceu há praticamente 160 anos atrás. Não é um debate simples, não é um debate trivial, mas é uma questão que está aí na mesa, que está colocada pelo nosso vizinho. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre China. E eu queria falar mais especificamente sobre o primeiro-ministro da China, o Li Keqiang. Eu acho, não é de hoje. Keqiang. Eu acho, não é de hoje. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades aqui, que esse rapaz está querendo puxar o tapete do Xi Jinping. Esse rapaz, não sei, Tanguy, ele está um pouco acima do tom, digamos assim, nas críticas que ele faz ao governo chinês. Ele se colocou contra a política da Covid-0 e agora ele está tripudiando. Ele deu uma declaração hoje dizendo: o problema da economia chinesa são os lockdowns para conter a Covid-19. A gente também tem agora problemas no setor imobiliário que estão sendo mal gerenciados pelo governo, e com isso a gente não vai atingir a nossa meta de crescimento de 5,5% para 2022. Rapaz, ele abriu a caixa de ferramentas contra o governo do Xi Jinping. Ele não cita o Xi Jinping, mas está muito claro que as críticas dele são direcionadas ao Xi Jinping, que representa justamente essa política de tolerância zero à Covid-19, representa a maneira como tem sido administrada a questão da crise imobiliária, sobre a qual a gente falou bastante no episódio de ontem, e ele vai aumentando o tom dentro de um país onde isso não é comum. Quer dizer, você ter o primeiro-ministro, ele não é uma pessoa irrelevante, ele não é alguém que não tem um peso dentro da estrutura partidária do Partido Comunista Chinês e está constantemente criticando pesadamente o Xi Jinping em público, junto, inclusive, a outros representantes de outras nações, o que é algo que me chama particularmente a atenção. E hoje ele falou de novo sobre isso e vai aí criando um certo constrangimento dentro do Partido Comunista Chinês. Eu queria também destacar, Tanguy, que no dia de hoje a Janet Yellen,
destacou que os Estados Unidos precisam reduzir a sua dependência excessiva em relação à China, particularmente na importação de produtos estratégicos, como painéis solares e outros elementos energéticos e outros insumos energéticos. E eu achei interessante que ela utilizou como argumento: veja você, vai que a China resolve interromper o fornecimento e se torna uma nação hostil aos Estados Unidos. Tem um podcast que tem falado sobre isso, mas não é de hoje, que os investimentos em relação à China vão cair porque existe o risco de uma hostilidade chinesa em relação ao Ocidente, que existe uma crescente preocupação em relação a isso, que o fluxo de comércio vai cair, que vai haver desintegração, que o apetite por investimentos na China está diminuindo por parte dos ocidentais, que eles vão buscar países que eles consideram, entre aspas, mais seguros aos seus investimentos. E, uma vez mais, está aqui um exemplo ilustrativo de como isso se materializa na prática, Tanguy. E aí, Daniel, vou pegar carona nessa pauta aí sobre China e trazer como né, notícia que me pareceu um pouco assustadora, assim, que a Nancy Pelosi, a toda poderosa presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, né, a Câmara Baixa do Parlamento americano, aparentemente não, isso está confirmado, né, ela vai fazer um tour pela Ásia, né? Então ela vai passar por Indonésia, Japão, Malásia, Singapura, e depois vai passar, inclusive, alguns dias no Havaí, né? Que é um estado americano, mas também no Pacífico. Existe uma forte desconfiança que hoje foi colocada na mesa pelo Financial Times de que ela pode dar um pulo em, rufem os tambores, Taiwan. Aparentemente vai essa dar visita... confusão isso, hein, Porra, Daniel, aparentemente isso já era para ter acontecido. Em abril desse ano, ela cancelou a viagem que ela faria à Ásia, porque ela testou positivo para a Covid, né? Então acabou adiando, mas ela vai nos próximos dias para a Ásia e existe a possibilidade dela, portanto, aparecer em Taiwan. O que o governo chinês disse é que, se isso acontecer, o país vai tomar medidas vigorosas, porque seria uma claríssima provocação aos chineses. O governo americano não confirma e nem nega. A gente sabe o que isso quer dizer, né, Daniel? Quando não confirma nem nega, é porque provavelmente é verdade. Eles estão repensando e falam assim: gente, vale a pena mesmo? Será que ela vai mesmo? Será que não tem como a gente, de repente, convencê-la a não ir e tal? A gente sabe que a Nancy Pelosi é uma liderança muito forte na Câmara, né? Então, de repente, se ela colocar na cabeça que ela vai, isso pode ser algo que ela vai fazer, mesmo se ela for recomendada a não fazer. Mas claro que a Casa Branca, enfim, a política externa americana acaba tendo um papel importante nessa tentativa de evitar algum tipo de confusão, ou não também, né, Daniel? Sei lá, se também os Estados Unidos estão a fim de chutar o balde, dar um recado mais claro com relação a Taiwan. E como última pauta, Daniel, antes de a gente passar para os nossos quadros fixos, eu queria falar um pouquinho sobre a disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, né? A gente já comentou aqui, aliás, fizemos um episódio quase sobre isso, né, 2 semanas atrás, que o Boris Johnson renunciou, mas ele permanece no cargo até que nós tenhamos a eleição do novo líder do Partido Conservador. A eleição, portanto, ela acontece, né, a escolha do novo líder, ela acontece entre os parlamentares do Partido Conservador, entre eles apenas, até que sobrem apenas 2 candidatos. Esses 2 nomes, portanto, são submetidos aos afiliados ao partido do Partido Conservador para que um deles seja escolhido o líder do partido e, finalmente, primeiro-ministro. É mata-mata isso, Tanguy? Estilo Copa? É mata-mata. É Copa do Partido Conservador. Aí um é eliminado, aí outro fica pelo caminho, etc. E vão afunilando, é isso? É exatamente isso. Então, nesse momento, Daniel, só sobraram 3 nomes. A gente tem o Rishi Sunak, que foi ministro das Finanças. Aliás, ele foi exatamente um dos pivôs da queda do Boris Johnson. Ele fez uma crítica duríssima ao Boris Johnson e renunciou. Então, isso balançou de vez o Boris Johnson. Alguns dias depois, o próprio Boris Johnson teve que renunciar. O Rishi Sunak, Daniel, conseguiu na última rodada, que foi hoje, né? Então, nessa terça-feira, 118 votos. E ele tem 2 competidoras contra ele, né? A primeira delas, a Penny Mordaunt, ela é ministra de Política Comercial. Tá? Ela conseguiu 92 votos, então 118 para o Rishi Sunak, 92 para a Penny Mordaunt e 86 votos para a atual ministra das Relações Exteriores, a Liz Truss. Então, nos próximos dias, mais um deles vai cair. Dá-se quase como certeza que o Rishi Sunak vai para a votação dos afiliados. Ele está com uma vantagem razoável em direção às suas 2 competidoras, mas provavelmente ou a Penny Mordaunt ou a Liz Truss dão
adeus à disputa, e isso, portanto, vai ficar com os cerca de 200 mil do Partido Conservador. Essa aqui é uma crítica muito intensa que se faz, aliás, à escolha do primeiro-ministro, que é democracia, democracia, democracia. Beleza, mas chega uma situação como essa, são apenas 200 mil britânicos afiliados a um único partido que vão poder votar, na prática, em quem vai ser o próximo primeiro-ministro. Então, nos próximos dias, a gente vai ter já início de campanha para convencer essa galera a votar em um dos dois candidatos, e em breve saberemos quem será o próximo primeiro-ministro do país, Daniel. Ô, Tanguy, a China teve o atingimento de um patamar que me parece que chama atenção. Acho que eu vou até recomeçar aqui. Nessa semana, Tanguy, houve a informação de que a dívida chinesa, ou melhor, o crédito... Não, vou começar de novo. Nessa semana, a participação da China na dívida dos Estados Unidos caiu pela primeira vez abaixo de US$ 1 trilhão, algo que não acontecia desde 2010. Eu tenho certeza que isso chamou a sua atenção, Tanguy. A China é a maior credora da dívida externa americana, ou melhor, da dívida pública americana, não é externa porque é em dólares americanos, que é a moeda local. E isso acabou acontecendo, veja você, por causa da alta do juro nos Estados Unidos. Como é que funciona? Se você comprou títulos com juros mais baixos, quando os juros estavam lá no chão, uma vez que os títulos passem a pagar juros mais altos, os títulos novos, aqueles títulos antigos perdem valor. Consequentemente, o estoque de títulos da dívida pública americana nas mãos da China se desvalorizou ao longo dos últimos meses por conta da alta do juro nos Estados Unidos, e agora veio a um patamar inferior a US$ 1 trilhão. É a primeira vez desde 2010 que os títulos americanos nas mãos dos chineses têm um valor de mercado inferior a US$ 1 trilhão. Isso não significa de forma alguma que os chineses estão com problemas financeiros no que diz respeito à administração de suas reservas internacionais, mas é sempre importante lembrar que uma parte expressiva das reservas internacionais chinesas está em títulos do Tesouro americano, e isso dá aos chineses também um poder de pressão sobre os americanos. Afinal, eles são credores, aliás, são os maiores credores da dívida pública do governo dos Estados Unidos, Tanguy. Não são mais, o Japão passou. Com essa queda aí, o Japão passa a ser o maior. O Japão continuou com 1,3 trilhão de dólares. A China cai para menos de 1 tri. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu, Daniel. Eu imagino que talvez o Japão tenha continuado investindo, né, continuado colocando dinheiro seu em títulos da dívida americana, mas pela primeira vez em, sei lá, 10 anos, a China deixa de ser a principal credora dos Estados Unidos. Então, isso é uma mudança geopolítica, inclusive, bastante importante, né? Isso é uma mudança que chama atenção, diminui um pouco, portanto, a capacidade da China de pressionar os Estados Unidos. Daniel, podemos falar de Polônia, cara? Opa, vamos nessa. Daniel, a gente trouxe uma pauta aqui na semana passada que é de uma certa previsão, né? Enfim, uma reestruturação da geopolítica ali do leste europeu, que mostrava de fato que a Polônia tem espaço para ser uma potência regional, não apenas como uma resistência à Rússia, mas também como uma forma de resistência e de crítica às principais lideranças da União Europeia, né? Principalmente a Alemanha e a França. E, de fato, Daniel, a Polônia ela vem agindo exatamente nesse sentido. Estou dizendo isso, Daniel, pelo fato de que, com essa crise toda, a Polônia ela acabou criando um distanciamento com relação ao seu principal aliado, né, ao longo dos últimos anos, que era a Hungria. Então, a Polônia é favorável a um isolamento muito duro da Rússia, né, um enfrentamento muito claro da Rússia. E a Hungria, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, ela é um pouco mais branda com relação à Rússia. Veja bem, depende muito da Rússia, depende da energia russa. Fazer sanções, né, estabelecer sanções duras demais contra a Rússia é um suicídio para a Hungria. Então, nesse sentido, Polônia e Hungria acabaram se afastando. Então, dessa maneira, Daniel, isso acabou levando ao enfraquecimento de um grupo que envolvia os dois, que era o chamado Grupo de Visegrad. É um grupo que foi criado no início da década de 1990 e que envolve Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Então, esse grupo de Visegrad, mais uma vez, no início da década de 90, era um espaço de articulação das posições desses 4 países. Como a Hungria começou a se tornar um patinho feio dentro do grupo de Visegrad,
a Polônia claramente está reconfigurando a geopolítica regional, criando, portanto, basicamente um G3. Né? Então, a articulação nesse momento é claramente Polônia, República Tcheca e Eslováquia. 3 países muito claramente anti-Rússia e que estão começando a criar uma articulação entre eles 3. Basicamente, o que está se criando agora, Daniel, é como se fosse um subgrupo dentro da OTAN e um subgrupo dentro da União Europeia, que tende a trazer para perto de si, em situações de normalidade, a Ucrânia. Então, a gente brinca com a Polônia sem freio e tal, e de fato ela dá muito motivo para isso, mas é importante, em um determinado momento, a gente olhar para isso com seriedade, pelo fato de que a Polônia, de fato, está conseguindo reconfigurar a política regional. E em breve a gente vai começar a ouvir falar menos do grupo de Visegrado, ou como a gente costuma falar assim, o leste europeu, né, como se fosse um grupo minimamente coeso, e a gente vai começar a falar, portanto, num grupo muito integrado que vai envolver, que está envolvendo nesse momento, Polônia, República Tcheca e Eslováquia, cada vez mais próximos, eles 3, à Ucrânia, Daniel. Então, uma mudança, a meu ver, significativa ali exatamente entre o bloco da Europa Ocidental e a Rússia do outro lado. Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Tanguy, no dia de hoje saiu uma matéria bastante interessante na Reuters mostrando a luta do DOJ, né, o Department of Justice dos Estados Unidos, para conseguir maiores poderes na sua caça aos oligarcas russos dentro do território norte-americano. Aliás, eles têm uma força-tarefa, né, que é chamada de Klepto Capture, e ela é chefiada justamente por Andrew Adams, e ele destaca que eles têm encontrado enormes embaraços e dificuldades do ponto de vista legal para perseguir os oligarcas russos dentro do território dos Estados Unidos. Ele, inclusive, pediu, uma vez mais, ao Congresso para que permita aos procuradores para que eles acusem indivíduos de violar sanções ou controles de exportação que são eventualmente proibidos dentro de um ambiente de sanções. No final das contas, estamos falando do Department of Justice, uma vez mais, dizendo: eu não tenho poderes suficientes para fazer cumprir as sanções que o governo dos Estados Unidos impôs aos oligarcas russos. Isso não é uma surpresa para nós aqui no Petit Jornal. A gente tem acompanhado bastante isso ao longo dos últimos meses, mas temos aqui um novo exemplo de que existem realmente limitações no que diz respeito ao enfrentamento dos oligarcas russos dentro do contexto dos Estados Unidos. Tanguy, a ver, continuaremos acompanhando essa busca dos oligarcas russos, mas sem dúvida alguma eles não estão tão preocupados porque tem sempre a chance de questionar do ponto de vista judicial, e mesmo que você tenha modificações legais, você pode sempre argumentar: olha, você está modificando retroativamente, você não pode me prejudicar com uma lei retroativamente. Então não é nada simples conseguir aí essa perseguição dos oligarcas russos, nem mesmo nos Estados Unidos, Tanguy. Então quer dizer, o que você está querendo me dizer é que na hora de caçar o oligarca russo, Daniel, tem um negócio chamado lei que atrapalha, é isso? Exatamente isso. Parece que existe rule of law nos Estados Unidos e também em outros países que resolveram impor sanções a oligarcas russos, e não existe lá na rule of law, no arcabouço jurídico, mecanismos que permitam o que as sanções almejam, que é justamente expropriar o patrimônio dos oligarcas russos e enviar para a Ucrânia dentro de um contexto onde a Ucrânia merece ser reconstruída. Qual é o arcabouço jurídico que você utiliza para uma situação como essa? Não existe. E está cada vez mais claro que esses mecanismos têm que ser rediscutidos, repensados, e isso traz sempre consequências no que diz respeito à atratividade. Afinal, será que eu vou colocar o meu dinheiro num país que talvez eu não esteja protegido e eu posso ser sancionado? Isso tem implicações mais sérias e que pode levar ali uma certa hesitação. A gente já falou sobre o caso suíço. A Suíça tem hesitado bastante em endurecer as regras contra oligarcas porque perde o patrimônio desses oligarcas e pode trazer impactos econômicos grandes, Tanguy. Beleza. Daniel, deixar mais uma vez o convite para o pessoal assistir a aula gratuita que a gente deu um pouquinho antes de gravar essa live aqui,
tá lá no YouTube do Petit Jornal. Se você está assistindo, aliás, essa gravação aqui no YouTube, procura aí, tá aqui em algum lugar. Tenho certeza que você vai curtir, falando sobre La Tormenta Argentina. E você encontra, inclusive, o próximo curso do Petit Curso, que está lançado, Daniel, Entre Milanesas e Evitas. Aí o próprio título já é piada interna, né, Daniel? A Argentina, né? Faz parte aí de uma série de referências argentinas, tanto a milanesa, né? O prato típico, nacional, a paixão, mais do que futebol, Daniel. Entre futebol e milanesa, sei lá, hein? Acho que o pessoal fica com a milanesa. E Evita, né? Enfim, é uma das figuras mais importantes também da história, da cultura argentina, na qual a gente vai tentar, né, Daniel? Não é fácil, não, mas vamos tentar entender um pouco da história argentina, da cultura argentina, da economia argentina, da trajetória argentina de lá para cá. Um único país que se... Como é que chama isso, Daniel? Se desdesenvolveu, é isso? Era um país É, desenvolvido e era deu alguns considerado um passos país, atrás aí. exatamente, era considerado um país desenvolvido e agora não é mais, né? Acabou retrocedendo ao longo de várias décadas, num caso, no mínimo, singular em termos da história econômica internacional, e a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar nesse país irmão, nesse vizinho ao Brasil, nesse país que tem relações tão profundas com o nosso país. E também fica também o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, né? Você que é apoiadora do Petit, fica o nosso carinho, o nosso muito obrigado, o nosso abraço, porque sem vocês o nosso projeto não estaria de pé. Sabe que você é muito importante nessa jornada e fundamental nesse caminho. E fica também o convite para quem ainda não é se tornar apoiador do Petit Jornal. Aqui no descritivo desse áudio ou desse vídeo tem uma série de alternativas, uma série de mecanismos para você apoiar o Petit. Você pode apoiar através de Pix, PicPay, pode apoiar também através do Patreon, se você vive no exterior, ou através da Aurelo, se você vive no Brasil. No caso da Aurelo, nesse mês de julho, ela está dobrando o apoio dos novos apoiadores, dobrando nesse primeiro mês. Tudo bem, Tanguy? É isso, né? Beleza. Daniel, amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Tchau, gente. tchau. Pronto. Coisa boa. Foi, senhor? Foi. Terminou. Captação de som, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Agora vamos para o trabalho que é a edição, Tanguy, que é o trabalho mais pesado, mais pesado. E fica o Exatamente. agradecimento à Bia. Bia acabou de comprar selos aqui. Muito obrigado, Bia. Agradecer o Esteve com a pessoal do Fundão gente. mais uma vez, sempre acompanhando a gente. Cara, tem uma galera que tá com a gente aí, cara, desde 9 da noite. Olha aí, que São coisa boa. 23h42. Então, uma galera que não arredou pé. Você não tem como você não sabe como é que a gente valoriza isso, assim. Pra É gente demais, é é demais. muito legal, muito bom. Então, realmente, assim, todo o nosso agradecimento e reconhecimento pela companhia de vocês. R Lobo É, comprou 3 selos. Muito obrigado. Olha aí o pessoal. Acho que é isso, Tanguy. Peraí. professor Daniel Souza, o senhor estará no Estúdio I na quinta-feira? Na quinta-feira também não. Não estarei. Ó, tu não trabalha mais não, Daniel? Eu estarei na segunda, na quarta e na sexta. Ó, eu vou ter que conversar com o André Sadi sobre isso. Ó, me disseram que você ia Tá estar lá na vendo? quinta, não na sexta? Não, Ah, não, estarei na quinta. sexta-feira. Tá bom. Então tá bom. Vou ver se eu apareço lá na sexta-feira. Vamos ver. Valeu. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.